Bom, pessoal, dando continuidade, né, à apresentação dos instrumentos e procedimentos, né, então agora entrando na segunda etapa, né, eu finalizei os instrumentos e agora eu vou falar um pouco para vocês dos procedimentos, né. Então, primeiramente, o que seriam os procedimentos? Basicamente, é a descrição de como é que você fez para usar aquelas coisas que você tinha proposto para fazer. Então, né, então aqui, por exemplo, eu até parei aqui no tópico 5.3.1, né, que é fase de adaptação da dissertação do Gladson. Né? Então, aqui o que, que a gente pode observar? Né? Então, ele começa a descrever como foi feita essa fase de adaptação. Né? Então, olha lá, essa fase constituiu uma adaptação específica as estratégias de treinamento e teve uma duração de uma semana, então 3 sessões. Então, quer dizer, ele está explicando o que ele quis com essa adaptação e como ela se organizou. Né? Então, observe que ele descreve aqui que foi constituída de 5 minutos de aquecimento, né? Teve a parte do desaquecimento, né? Uma progressão do volume, né? Então, quer dizer, em relação a cada uma das estratégias, ó, percebam, essas duas aqui foram de 20, depois 25 e depois 30. O intervalado de alta intensidade foi 10, 15 e 20. Então percebam que ele está orientando, né, como os processos foram organizados para, né, desempenhar e tentar obter aquela informação que estava se propondo. Né? Então, um outro exemplo, ó, como que foi feita a intervenção numa fase que chama fase supervisionada. Né? Então, no trabalho está apresentado isso, né? Fase supervisionada, e aqui ele se descreve, né, como foi feito isso. Então, as sessões de treino foram realizadas numa pista de atletismo, supervisionado por profissionais de educação física. Né? Os horários, né? Então tiveram 2 horários, enfim, e como o que foi, por exemplo, como é que foi, o que foi medido lá, né? Então, por exemplo, a frequência cardíaca. Lá mais à frente, mais abaixo, né? Eu passei, eu não mostrei isso para vocês, mas mais abaixo lá, por exemplo, ele descreve no instrumentos como que foi esse monitor cardíaco, como que ele avalia, né? Então, enfim, quais são os detalhes dele? Então lá tem descrito isso, né? Percepção de esforço, que a gente percepção de prazer e percepção de esforço, né? Quer dizer, duas escalas que eu mostrei para você, então está descrito no instrumentos, né? Então são instrumentos que foram usados desta determinada maneira, né? Então, né, e aí ele finaliza aqui, né, por exemplo, que teve uma duração de 4 semanas, né, enfim, basicamente isso. E ainda tem a apresentação da fase semi-supervisionada. Tá? Então, basicamente, a ideia é a mesma. Né? Entendo até, dá para a gente destacar, ele usou envio de mensagem por aplicativo. Né? Então, bom, tem que descrever isso. Tá? Então, essa é a proposta dos procedimentos e ela tem justamente essa finalidade aí de explicar como é que foram feitos cada uma das etapas, né, que foram desenvolvidas no estudo.